Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O último dia da festa deste ano, nesse último dia, a nação judaica, intitulada Israel, mas lembra-se que é uma nação judaica, foi atacada de surpresa na região do sul, na região de Gaza. E os israelitas não esperavam e foram apanhados de surpresa. Como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: quando vocês pensam ou dizem, olha, que há paz e segurança. Vejamos então aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando dizem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Queridos irmãos, isto é um princípio importante para nós e para os israelitas. Para nós, porque tal como os israelitas foram apanhados de surpresa, você e eu vamos ser apanhados de surpresa? Os israelitas não sabiam o dia e a hora em que isto ia arrebentar. Nós não sabemos o dia e a hora em que as coisas vão arrebentar a caminho da vinda de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que quando estas coisas começam a acontecer, o reino de Deus está perto. Isso é o que lemos nesta parábola de Jesus Cristo em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, em que Jesus Cristo disse, quando começarem a ver as flores e as árvores a brotar, sabeis que o verão está perto. Sim, isso sabemos. Lucas 21, versículo 29. Ver a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, sabem que o verão está próximo. Igualmente, quando vemos estas coisas a acontecer como estamos a ver agora, o reino de Deus está perto. O reino de Deus está perto. Mas o ponto, irmãos, quais são as coisas que devemos estar a observar? Qual é um dos pontos principais, uma das marcações principais que devemos observar? Vejam aqui no versículo 20 e 21 de Lucas 21. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Irmãos, o período para observar é quando Jerusalém vai estar sitiado de exércitos. Ou sitiada. Jerusalém não está sitiada de exércitos hoje, ainda não. Uma outra escritura paralela a esta dá outro indicativo que vai acontecer antes como um sinal para fugir para os montes. E aqui vê-se em Mateus 24, versículo 15 e 16. Mateus 24, 15 e 16. Quando vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quer dizer, é mesmo um período para fugir para os montes. Em Lucas, lemos que as tropas vão estar à volta de Jerusalém. Mas em Mateus vamos ver o abominável da desolação. Então, o que é este abominável da desolação? Ora, lemos em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vejamos então no versículo 11. Daniel 12, versículo 11.
versículo 11, perdão, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então vemos aqui, a abominação desoladora representa quando o sacrifício diário for tirado. Ora, o sacrifício diário não está a acontecer hoje em dia. Então o sacrifício diário tem que acontecer primeiro. Tem que vir a ser efetuado primeiro. E depois vai ser tirado por uma abominação desoladora, que também é quando Jerusalém vai estar sitiada de exércitos. E por isso vemos aqui que quando essa situação acontecer, falta 1290 dias. Mas, bem-aventurado, como diz no versículo 12, aquele que espera e chega até aos 1335 dias. Isto é, 45 dias antes dos 1290. 45 dias antes, isto é, 1335 dias antes. Então, 1335 começa esta contagem regressiva, depois temos 45 dias depois, 1290, e depois temos 30 dias depois, 1260, que é o início da grande tribulação, como leem no versículo 7, a grande tribulação. Queridos irmãos, vemos aqui uma contagem regressiva. E nós precisamos de estar prontos antes desses 1335 dias, porque não sabemos quando eles vão começar. Não sabemos quando eles vão começar. E por isso precisamos ter cuidado para não sermos apanhados de surpresa, como a nação judaica foi apanhada de surpresa. Então o que precisamos estar a fazer para não sermos apanhados de surpresa? A resposta está em Lucas 21. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Aí lemos: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Tenham cuidado de vocês mesmos. Estejam a vigiar a vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências deste mundão, deste mundo, das orgias, dos pecados, das preocupações deste mundo, do seu negócio, das suas preocupações que você tem, da sua casa, da sua família, isso tudo, e não pomos Deus primeiro. Então, se nós não pusermos Deus primeiro, vamos ser apanhados de surpresa. E vamos ser apanhados de surpresa como um ladrão que vem quando não esperamos, ou que vamos ser apanhados como num laço. E por isso é que diz no versículo 36, vigiai a todo o tempo, continuamente vigiai. Porquê? Para que sejamos considerados dignos, como está na Almeida Revista e Atualizada e na Almeida Corrigida e Fiel, para que sejamos havidos por dignos, para podermos escapar estas coisas. Escapar estas coisas, esta grande tribulação que há de vir a acontecer. E além disso, ainda mais importante, é estar em pé na presença do Filho do Homem, quando Jesus Cristo vier, estarmos em pé ao lado dele, estarmos ressuscitados, estarmos transformados com ele. Por isso precisamos estar a vigiar a nós próprios, irmãos.
Em Lucas capítulo 12, versículo 31, Lucas capítulo 12, versículo 31, lemos: buscai antes de tudo o reino de Deus. Ponham prioridade número 1, o reino de Deus e a sua justiça, como lemos em Mateus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhas medo, versículo 32, ó pequenino rebanho. Não tenhas medo, ó pequenino rebanho, porque Deus quer te dar o reino dele. Queridos irmãos, precisamos de vigiar a nós próprios. Mas está claro, precisamos também estar a vigiar as coisas que estão a acontecer à nossa volta. Ora, no que diz respeito aos acontecimentos mundiais à nossa volta, o que é que devemos estar a vigiar? Está claro, em primeiro lugar temos que vigiar a nós próprios. Mas acerca das coisas, como diz, quando verem estas coisas acontecer, então o verão está próximo. Quais são estas coisas a acontecer que nós temos que estar a vigiar? Primeiro, Israel. A nação de Israel, que nós chamamos hoje em dia a nação de Israel. Mas é os judeus, a cidade de Jerusalém e o Médio Oriente. E sacrifícios nessa região. Essa é a primeira coisa a observar. Segundo lugar, é a situação na Europa. O desenvolvimento da besta, em que estas nações, 10 destas nações se vão unir e vão dar o seu poder à besta, que a Bíblia também refere-se como o Reino do Norte. Em terceiro lugar, ver a formação desta confederação ou desta união dos reis do Sul. Em quarto lugar, a fraqueza, a perda do poder do resto das nações israelitas, isto é, das nações descendentes de José, isto é, Efraim e Manassés, as nações de fala inglesa. E, em quinto lugar, pontos religiosos, como a falsa religião, e, em sexto lugar, a Igreja de Deus, desenvolvimentos na Igreja de Deus. E, finalmente, em sétimo lugar, o declínio de moralidade neste mundo. Mas, como eu mencionei, o primeiro ponto a observar é Israel, isto é, a nação judaica, é Jerusalém, é o início de sacrifícios, é a situação corrente que vai escalar rapidamente. Irmãos, as coisas podem repentinamente explodir. Por exemplo, agora, na área do Mediterrâneo, uma força de 6 navios de guerra liderados pelo maior e mais avançado porta-aviões nuclear da Marinha dos Estados Unidos chegou ao leste do mar Mediterrâneo na terça-feira passada, como parte da resposta dos Estados Unidos ao ataque de Hamas a Israel. Essa força de navios chama-se a Strike Force, ou Strike Group, o grupo de strike, de atacar, de defesa, de Gerald R. Ford. Mas há outra força que se está a reunir aí, que saiu dos Estados Unidos, que é a outra força de navios de guerra de Dwight Eisenhower. Queridos irmãos, essas coisas estão a aumentar. Podem explodir a qualquer momento. Mas os exércitos não estão a sitiar ainda Jerusalém e a abominação desoladora ainda não aconteceu.
Ora então, o que é que precisamos estar a olhar e a vigiar? Como vários acontecimentos que vão, ou coisas que vão acontecer antes da abominação desoladora. Um indicativo, um possível indicativo, irmãos, vê-se em Levíticos 26, onde fala acerca das benções e dos castigos quando as pessoas obedecem ou desobedecem, respectivamente, a Deus. Em Levíticos 26, a partir do versículo 3 até o versículo 13, fala acerca de benções. Mas depois, a partir do versículo 14, fala acerca de castigos. Estou a falar de Levíticos 26. E então diz assim, nos castigos, que vêm em 5 ondas. E podemos, embora estas 5 ondas sejam relacionadas a eventos do período do Antigo Testamento, essas 5 ondas podem ser comparadas a eventos do tempo do fim, em analogia. A primeira onda começa no versículo 15, 16 e 17, onde diz: se rejeitares as minhas leis. O versículo 16 diz: então eu vos farei isto, porei sobre vós terrorismo. E o grande terrorismo, um ponto crítico no terrorismo contra as nações de fala inglesa, foi em 2001, quando houve o ataque em 11 de setembro, às 2 torres de Nova Iorque. Esse foi um grande ataque terrorista. Todo o mundo foi afetado por causa disso, de uma maneira ou outra. Mas as nações não se arrependeram e as nações de fala em inglês não se arrependeram. Então, 7 anos depois, houve uma segunda onda, que é descrita no versículo 18 e 19 e 20. Diz: se ainda com isto não ouvires, vos castigarei 7 vezes mais. Quebrantarei a soberba da vossa força, a soberba do vosso poder. E se esta soberba era a força do dólar americano, que é a soberba do poder americano, então houve, ao início da festa das trombetas, a queda no mercado de 777 pontos, que veio a simbolizar uma grande queda, e que veio causar muitos problemas a muitas pessoas à volta do mundo, económicos, dificuldades económicas, que hoje continuam e simplesmente de dia a dia estão piores. Mas não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Então, 12 anos depois, no ano de 2020, veio a Covid. Isso lemos aqui no versículo 21 e 22. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Então vemos aqui essa terceira onda de pragas como a Covid. Irmãos, causou ainda mais problemas à volta do mundo inteiro. Os problemas foram maiores que em 2001 e em 2008. Mas agora já 3 anos e meio já passaram. E as pessoas não se arrependeram. E qual é então a quarta onda que vem a seguir? Essa quarta onda está descrita no versículo 23 a 26 e que diz: se ainda com isto não vos corrigirdes para voltares para mim, porém andares contrariamente comigo. E quanto é que as pessoas têm desobedecido a Deus com estas imoralidades mundiais que continuam cada vez piores de dia a dia?
então serei contrário a vós, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. A espada vingadora da minha aliança. As pessoas estão a quebrar a aliança com Deus, de observarem os mandamentos de Deus. E então a espada vingadora é este ódio contra a nação, as nações de Israel e dos Estados Unidos e Inglaterra. A espada vingadora. E, queridos irmãos, isto é o que vemos acontecer agora. Isto é o que está a acontecer agora. Estamos à beira, minha pergunta, estamos à beira desta espada vingadora, que basicamente será uma guerra mundial? É bem possível que estamos. E depois disso temos a quinta onda. E a quinta onda começa no versículo 27, que diz: se ainda não ouvires e andares contrariamente comigo, castigarei mais 7 vezes. E então isso representa, se vocês começarem a ler em mais detalhe esta secção, representa a grande tribulação. Esta grande tribulação é comparada ao que lemos, àquela contagem regressiva, que é os 1260 dias, a grande tribulação, que é 30 dias depois da abominação desoladora. Então vemos, irmãos, se estamos a ver e a ler isto corretamente, que estamos muito perto, mas ainda várias coisas estão a acontecer. E vemos então algumas profecias acerca da nação de Judá que são importantes para nós realçarmos ou sublinharmos neste momento. Por exemplo, quando Jacó deu as benções aos seus filhos antes da sua morte, em Gênesis 49, vemos no versículo 8 e 9 que ele disse: Judá, isto é a nação judaica, os judeus, teus irmãos te louvarão. Sim, porque Jesus Cristo veio de Judá. E diz: a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Aí a mão da nação judaica vai estar à volta do pescoço dos teus inimigos. Essa mão representa um certo controle, mas também representa uma certa misericórdia. Porque pode apertar e pode não apertar. Está ali mesmo. Ali mesmo. E por isso, diz no versículo 9, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? E por isso vê-se que é como um leão. É como um leão. Há outras profecias acerca de Judá. Por exemplo, lemos essas profecias em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Vejam, se faz favor, Zacarias, capítulo 12. Vejamos então, começando no versículo 2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Israel. Vai ser uma situação que todos os povos ficam assim tontos à volta de Jerusalém e de Judá. Vejam o versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada que as pessoas não podem mover. Uma pedra imovível, digamos assim. Imóvel. E depois diz para todos os povos. E todos os que a erguerem se ferirão. E todos que vão querer levantar essa pedra imóvel vão se machucar a eles próprios. E contra ela se juntarão todas as nações da terra. Não é isso que estamos a começar a ver? Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que o montam sobre a casa de Judá, abrirei os olhos.
e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. É como se as pessoas estão cegas de ódio contra Judá. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, versículo 6, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha, e eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitado outra vez no seu próprio lugar. Vemos aqui umas situações proféticas que vão acontecer mais cedo ou mais tarde. E depois diz: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. A primeira nação a um nível mundial que vai se arrepender no reino de Deus vai ser a nação de Judá. E depois se espalhará por outras. Queridos irmãos, há muitos acontecimentos detalhados que a Bíblia não descreve. A Bíblia simplesmente está a descrever, e eu acabei de ler a vocês, alguns pontos críticos, importantes, marcações importantes. Mas mais do que isso, em detalhe, não nos dá. E por isso precisamos ter cuidado de não estar a pôr datas a coisas, porque não sabemos quando aqueles 1335 dias vão iniciar. A partir daí vai haver uma contagem regressiva, como lemos em Daniel 12. Mas não sabemos quando é que isso começa. Sabemos que entre esse período de 1290, da abominação desoladora, e 1260, que é a grande tribulação, é um período de 30 dias. E nesse período de um mês, de 30 dias, Oséias 5, versículo 3 a 7, fala da queda de Israel e Judá, num período de 30 dias, iniciando então a grande tribulação. Quem fará isso, lemos em Salmos 83, versículo 4 a 8, que vai haver uma confederação do Reino do Sul, de nações do Reino do Sul, incluindo a Assíria, que reconhecemos que serão nações ou nação à volta da área da Alemanha. E depois disso, 30 dias depois, começa a grande tribulação. Queridos irmãos, quando essa grande tribulação inicia, a Igreja de Deus não vai poder continuar a pregar o Evangelho do Reino de Deus. Uma organização não vai poder continuar a existir. Então Deus vai levantar as duas testemunhas, como lemos em Apocalipse 11, e essas duas testemunhas vão pregar durante esse período de 3 anos e meio. Depois, 3 dias e meio antes da vinda de Cristo, essas duas testemunhas finalmente vão ser assassinadas e todo o mundo os vai ver. Com telemóveis ou coisas assim, todo o mundo os vai ver. E depois, 3 dias e meio depois, vai haver a ressurreição e a vinda de Cristo. Queridos irmãos, há muitas coisas a acontecer. Muitas coisas a acontecer. Mas o ponto importante, irmãos, é que embora possamos ter estes conhecimentos todos destas coisas que vão acontecer à nossa volta e ter este conhecimento disto tudo, precisamos ter cuidado, porque vai haver muitos falsos profetas, vai haver muitas falsas ideias, vai haver muitas pessoas na mídia social a dizer: olha isto e aquilo e tal, esta nação e aquilo, olhar e tal e coisa e tal, mentiras, algumas verdade, outras verdade misturado com mentiras, e que vai causar simplesmente confusão. Irmãos, eu tentei simplesmente a mostrar a vocês o que está na Bíblia. Eu tenho cuidado de explicar a vocês pura e simplesmente o que a Bíblia diz. Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Acreditem na Bíblia.
Não acreditem nestes falsos profetas que vão dizer, olha, isto vai acontecer e por causa disto, esta nação é isto e tal. Irmãos, cuidado com essas mentiras, essas misturas de verdade e mentira que só vão causar confusão. Por favor, irmãos, cuidado. Quantas pessoas me mandam mensagens e coisas a dizer, olha isso e tal. Irmãos, cuidado. Isso é uma sujeira. Não misturem verdades com mentiras. Mantenham-se na verdade de Deus, na pura verdade de Deus. Porque as pessoas não amam a verdade e foram levadas pelo caminho errado, como lemos em Tessalonicenses. Precisamos de amar a verdade, irmãos. Então, o que é que precisamos de fazer? O que é que precisamos de fazer diligentemente? Irmãos, eu rogo por vocês que tomem atenção à Epístola de 2 Pedro, porque a Epístola de 2 Pedro nos dá avisos contra falsos profetas e contra o falso cristianismo. O 2 Pedro nos dá avisos fortes contra estas coisas falsas que vão acontecer. Mas também nos dá uma joia do que precisamos de fazer. Então vamos ver em 2 Pedro, a Epístola de 2 Pedro, por favor, irmãos. A Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1. No capítulo 1, começando no versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e paz vos sejam multiplicadas. Peçam a Deus pela graça dele estar em vós e pela paz dele estar em vós. Não há nada tão importante como nós termos uma paz interna em nós, na nossa mente, nos nossos corações, estarmos em paz com Deus. Não há nada tão importante como isso. E a graça? Irmãos, a graça não é só o perdão dos pecados. A graça envolve virtudes como sermos graciosos para outras pessoas, como seres gratos para outras pessoas, para sermos pessoas que dão, em vez de pessoas que querem receber. A graça e a paz envolve nós tornarmos mais como Deus é. Isto é, sermos imitadores de Cristo, pois Ele é a imagem do Pai. E, queridos irmãos, por isso é que temos que crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é que diz, a graça e a paz sejam multiplicadas. Estou a ler no capítulo 1, versículo 2 de 2 Pedro. No conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, isto é que é importante. Buscar o reino de Deus, buscar o caminho de Deus, buscar o conhecimento de Deus. E pôr de lado esta porcaria que lemos em redes sociais com 1001 asneiras. Por favor, irmãos, por favor, parem de ler e passar e compartilhar porcaria. Por favor. Irmãos, precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E então aqui, neste capítulo, nos dá uma fórmula de como fazer isto. Nos dá uma forma simples. Porque diz, começando no versículo 3, diz, visto como pelo seu divino poder, isto é, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através do seu Espírito, do seu poder,
Deus nos dá tudo o que você e eu precisamos para nos conduzir à vida eterna, está claro. E à piedade, isto é, de sermos como Deus é. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Para virmos a conhecer completamente quem é Deus que nos chamou. E então conhecemos Deus porque conhecemos Jesus Cristo. E Jesus Cristo é na imagem do Pai. Para chegarmos ao conhecimento completo daquele que nos chamou. Chamou para quê? Para a sua glória. Deus quer que nós venhamos receber a glória dele, como filhos dele. E virtude. Através destas coisas, pelas quais todas estas coisas que ele nos deu através do seu divino poder, todas estas coisas nos foram dadas muito preciosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões, livrando-nos do velho homem e pondo o novo homem. Isto é, sendo participantes da natureza divina, em vez de sermos participantes da natureza humana, pecaminosa, pôr isso de fora, livrar-nos dessa corrupção da natureza humana, da carnalidade, e então ser participantes da natureza de Deus. Por isso mesmo, é o que diz aqui, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, isso é, façam o esforço completo, associai à vossa fé, isto é, à vossa confiança, à vossa capacidade de acreditarem completamente em Deus e terem completa confiança em Deus. Associem isso à virtude. O que é a virtude? É esta maneira de pensar que é virtuosa, que é limpa, que é um sentimento limpo, que é uma ação limpa, que é uma bons pensamentos e ações morais. Não é imorais, mas é morais, de uma boa moralidade, de uma excelência moral, modéstia, pura, graciosa, grata, demonstrando gratidão, sendo um doador, uma pessoa que dá, em vez de ser um recebedor, ser um doador, dá carinho, amor, virtude a outros. Gentileza, sendo cordial para as outras pessoas, tendo um desejo de viver o caminho de Deus, demonstrando as virtudes e os frutos do Espírito Santo na maneira como vivemos e atuamos. E depois diz, e com a virtude, o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento da verdade, dos ensinos de Deus, da Bíblia. Porque as pessoas não vieram ao conhecimento da verdade, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Precisamos de vir ao conhecimento da verdade. E depois, com esse conhecimento, domínio próprio. Isto é, nós termos a força de vontade, o desejo, a autodisciplina de fazer o que é certo, ter os pensamentos corretos, abrir a boca e dizer as coisas corretas. Precisamos ter esse domínio próprio. Essa paciência, essa bondade para com os outros. E depois diz, com o domínio próprio, a perseverança.
que é nada mais do que perseverar até ao fim. Não desistir no caminho, porque o diabo vai criar coisas para você desistir. E para eu desistir, temos que perseverar, 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 perseverar até ao fim. E depois, a piedade. A piedade. Sermos como Deus é. Um compromisso a sermos como Deus é. A fazer o que Deus quer que nós façamos. Em praticar. Em praticar. Na prática. Pôr em prática o que nós lemos, o que nós estudamos, praticar. Isto é a piedade. E depois, a fraternidade. A fraternidade, isto é o carinho para com os outros. O cuidado nosso para com os outros. O cuidado para com os irmãos. Oh, mas os irmãos não me amam a mim. Irmãos, a piedade é dar carinho aos outros. Não é esperar que eles deem a nós. Entendem? Não é dizer, olha, os outros não me estão a dar. Diz, irmãos, isso não tem nada a ver com o assunto. O assunto é que nós precisamos de dar a outros. Entendem? Não é dizer, olha, as pessoas não me tratam bem. Não tem nada a ver com isso. Você está a tratar os outros bem? Você está a usar, está a escrever, está a dizer, está a falar coisas com carinho e com amor, seja quem ele for, seja o seu irmão, seja a sua irmã, seja o seu pai, seja o seu filho, seja a sua filha, quer eles nos tratem bem ou não. Temos que os tratar bem a eles. Nós é que estamos a ser julgados agora, não são eles. Não dê desculpa, olha, ele me tratou mal, por isso agora eu posso tratar a ele mal. Não! 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 Temos de tratar os outros, até os próprios inimigos, bem. Esse é o caminho para que fomos chamados. A piedade. E depois a fraternidade. Ser como Deus é. E demonstrar esse amor para com os irmãos. E depois o amor. O amor de Deus. O carinho de Deus. Isso é crescer como Deus quer que nós venhamos a crescer. Veja aqui no versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, e em vós crescendo, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de ser ativos. Precisamos de produzir frutos em como Cristo é. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Embora o mundo esteja a cair e tudo esteja mal à nossa volta, a nossa responsabilidade é ser fiéis a Deus. Pois aquela que estas coisas não estão presentes. Se você não está presente a fazer estas coisas, diz assim, você é cego. Você é cego. Se você quer que outros façam a você e você não está a fazer a outros, você é cego. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Só está a ver agora estas coisas à sua volta, e uma vez não está a ver a grande gravura. Por isso, irmãos, versículo 10, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação, a vossa profissão, a vossa chamada de ser cristãos. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Deus vos vai ajudar nos dias à frente. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. É desta maneira que vocês vão entrar no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Queridos irmãos, por isso precisamos de fazer a nossa chamada firme. Firme. Por isso ele diz confirmar. Firme. Manter firme neste caminho. Não é fácil, irmãos. Não estou a dizer que é fácil. Então o que é que temos que fazer, irmãos? Por essa razão, versículo 12. Estarei pronto para vos trazer lembrados acerca destas coisas. Estou a dizer isto de novo. Estou a lembrar isto de novo. Versículo 13 diz: enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Quando ainda estou vivo, vou lembrar vocês e continuar a conservar, a lembrar vocês disto. Isto é o que nós precisamos de fazer. E então, Pedro conclui, depois de dar o aviso acerca destes falsos mestres e falsos profetas, dizer, ao fim desta epístola, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, então o que precisamos de estar a vigiar? Sim, vigiamos as coisas à nossa volta, porque sabemos que o verão está perto. Precisamos de vigiar nas coisas certas. Eu dei a vocês alguns princípios bíblicos para vigiar nas coisas certas. Mas, acima de tudo, irmãos, vigiem que estejam perto de Deus. Vigiam que estejam a pôr em prática estes passos que mencionei aqui em 2 Pedro, de começar na fé e na virtude e no conhecimento e domínio próprio e perseverança e piedade e fraternidade e amor de Deus. Precisamos de perseverar nisto, precisamos de continuar a lembrar-nos disto. Queridos irmãos, como lemos em Lucas, não temas, ó pequeno rebanho, porque a mão do Senhor não está encolhida.